Queridos, eu comentei semana passada que nós começaríamos uma série de mensagens nos 10 mandamentos. Uma série de mensagens nos 10 mandamentos. E semana passada nós vimos os 2 primeiros mandamentos. Hoje nós vamos olhar para o 3º mandamento, tá? Êxodo capítulo 20, verso 7. O 3º mandamento, então, que está lá no livro de Êxodo, os mandamentos que foram dados a Moisés nas 2 tábuas de pedra. Diz assim o verso 7: Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Não tome o nome do Senhor, seu Deus, em vão, porque o Senhor não terá por inocente o que tomar o seu nome em vão. Num filme bastante antigo chamado Scarface, de 1983, um filme do Al Pacino, ele faz o papel de um criminoso chamado Tony Montana. E tem uma frase bem interessante desse bandido, desse criminoso no filme, que é a seguinte: no mundo todo, tudo o que eu tenho são as minhas palavras e as minhas atitudes, e eu não quebro nenhuma das duas por nada. No mundo todo, tudo o que eu tenho são as minhas palavras e as minhas atitudes, e eu não quebro nenhuma das duas por nada. E apesar de vir de um criminoso, essa frase, ela tem uma verdade muito profunda, né? Que é honra ou desonra. E essa honra e desonra pode estar ligada a tudo aquilo que a gente diz e a forma como nós vivemos. Para muitos, a palavra falada, ela ainda é hoje um símbolo do nosso caráter. E eu vi uma frase também muito interessante que diz o seguinte: a nossa conduta é uma assinatura de quem nós realmente somos. A nossa conduta, e não apenas o que nós falamos, a nossa conduta é uma assinatura de quem nós realmente somos, né? E nós vivemos numa geração hoje que tornou a palavra, a comunicação, uma coisa banal, uma coisa vazia, uma coisa fútil, que não tem nada a ver, muitas vezes, com aquilo que a gente vive, né? Promessas que a gente faz e não cumpre, jargões religiosos que a gente costuma dizer, um testemunho falso, né? E tudo isso a gente pode trazer para a nossa vida com Deus e também tornar o nome de Deus uma coisa vazia, barata, fútil na nossa boca, na nossa vida, né? Então, tem o George Orwell, que é um jornalista. Ele escreveu alguns livros interessantes, mas ele diz que a linguagem, gente, ela é projetada hoje para fazer uma mentira parecer verdade e para fazer um assassinato parecer respeitável. Então, através da linguagem, como ela está banalizada, como ela é vazia, então nós mudamos o sentido, né? E tomar o nome do Senhor, nosso Deus, em vão, não é só uma questão de linguagem. Ai, meu Deus, ai isso, ai aquilo, e fazer um juramento em nome de Jesus, ou em nome do Senhor, que a gente não cumpre. É muito mais que isso, né? Tomar o nome de Deus em vão tem a ver com viver uma vida espiritual que não honra o nome que nós seguimos. Viver uma vida que não tem nada a ver, que contraria os princípios que nós professamos. Então, o tema que eu dei para essa mensagem hoje é o 3º mandamento e a vida cristã. O 3º mandamento e a vida cristã. Esse mandamento, não colocar o nome do Senhor nosso Deus em vão, gente, ele tem a ver com a santidade que há no nome do Senhor. Ele tem a ver com o respeito que nós devemos ter no nosso coração com o nome que nós carregamos. Ele tem a ver com a seriedade com que nós precisamos carregar o nome do Senhor que nós professamos.
Tem a ver com a nossa conduta de vida, né? E esse é o único mandamento que expressa uma consequência direta daquele que o desobedece. O Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Uma coisa que a gente precisa entender é o seguinte: nome na Bíblia simboliza caráter. Deus tem vários nomes nas Escrituras. Se você pegar, por exemplo, uma Bíblia chamada Bíblia de Jerusalém, essa Bíblia mantém os nomes de Deus. As traduções em português, praticamente todas traduzem os nomes de Deus como o Senhor ou o Senhor Todo-Poderoso. A Bíblia de Jerusalém mantém um pouco melhor isso conforme a tradução hebraica. Então ela vai usar El Shaddai, ela vai usar, por exemplo, El Emuná, que significa Deus é fidelidade. Então, dependendo do contexto em que esse nome está escrito, isso tem a ver com o caráter de Deus. E na cultura hebraica, o nome tem a ver com o caráter, tem a ver com a própria pessoa, tem a ver com a essência da pessoa. Tanto que na cultura hebraica mais antiga, os pais esperavam alguns anos para dar o nome ao seu filho. Eles esperavam conhecer um pouco melhor o filho, esperar para ver como que esse filho ia se comportar. Já 2, 3, até ano, um pouco menos, a gente consegue perceber um pouco as diferenças entre os nossos filhos, né? Então eles esperavam um pouquinho para dar o nome daquela criança, porque o nome tinha a ver com o caráter dessa criança. Então, no Antigo Testamento, profanar o nome de Deus era profanar o próprio Deus. Era atacar o próprio Deus. Então, nós percebemos, por exemplo, na montanha, quando Moisés ele tem aquele encontro com Deus, e Deus se revela para Moisés, Deus se revela como o eu sou. Algumas traduções colocam como eu sou o que sou, que é um nome que tem a ver com a eternidade do Senhor, né? Tem a ver com a eternidade. Só que esse nome era tão respeitado pelos judeus, que os judeus não pronunciavam o tetragrama, ou o eu sou, o Yahvé. Esse nome, para vocês terem uma ideia, ele era pronunciado uma vez por ano, pelo sumo sacerdote dentro do templo de Jerusalém e no dia da expiação, em que se fazia a expiação pelos pecados da nação. De tão santo que era esse nome na boca de um judeu. Eu tenho alguns livros lá em casa, eu tenho uma série de comentários de um rabino, e quando ele escreve Yahvé, ele escreve, na edição está escrito bem pequeno em cima, Adonai, que significa Senhor, porque eles não pronunciam Yahvé, eles pronunciam Adonai. Isso é um sinal de respeito, isso é um sinal de reverência ao nome do Senhor, a grandeza desse nome, para não tornar esse nome banal, para que esse nome não seja tornado comum na boca das pessoas. Jesus, ele não cita diretamente o terceiro mandamento, tá? Mas ele honra o nome de Deus no Antigo Testamento, ou seja, nos Evangelhos, e ele adverte contra usos indevidos também. Se a gente olhar, por exemplo, Mateus 6:9, a oração do Pai Nosso, como que ele começa? Pai Nosso, santificado seja o teu nome. Ele já começa com isso. O nome de Deus é santo, santo, e santificado seja o teu nome. O Pai Nosso já começa com o terceiro mandamento: santificado seja o teu nome. E quando Jesus ensinou nos evangelhos a ninguém a jurar, era porque os judeus tinham um comum, mesmo não citando o nome diretamente, era comum jurar em nome do Senhor. Eles juravam em nome de Deus. E Jesus está ensinando nos evangelhos, o Mateus 5 também, ele fala, você não vai jurar por nada, é o que Jesus fala. Eu, porém, vos digo, de maneira nenhuma jureis. E ele vai dizer, nem pelo céu, nem pela terra, que o teu falar seja sim e o teu falar seja não. Que o teu sim seja um sim de verdade, que o teu não seja um não. Que a tua palavra seja confiável a ponto de você não precisar jurar por nada. Se eu me comprometer com Samuel, se eu disser um sim, o meu sim é sim. Se eu disser que não, o meu não é não.
Óbvio que alguma coisa pode acontecer e eu chegar e dizer, Samuel, não vou conseguir, vamos, né, como a gente faz de vez em quando, vamos reajustar aqui aquele café e tal. Mas eu preciso ter um compromisso com a minha palavra, a ponto do meu sim ser um sim e do meu não ser um não. Não posso banalizar. Na cultura do Brasil, você convida uma pessoa para tomar um café, fazer um encontro, o que acontece? Vamos. Vamos lá, e às vezes você marca e nada. Isso é mais simples. Tantos outros compromissos que a gente desonra, a maneira como nós desonramos a nossa palavra. Então Jesus diz, vocês não vão jurar por nada. A tua palavra precisa ser uma palavra de confiança. Tem que ter o fio do bigode. Quem lembra dessa história aí? Isso é mais antigo já, né? Muito antigamente o camarada comprava alguma coisa e deixava um fio do bigode como um sinal da sua honra e de que ele voltaria para quitar a sua dívida. Os reformadores também, eles trataram esse assunto de uma maneira muito séria, né? Os reformadores, eles diziam, né, que não colocar o nome do Senhor em vão não tem apenas a ver com o que a gente fala no dia a dia, mas tem a ver com como a gente vive a nossa vida, tá? E como a gente usa a nossa vida para glorificar o nome do Senhor. Eu queria falar, gente, uma coisa. Para nós que somos cristãos, para você que um dia confessou Jesus Cristo, o nome de Jesus para nós, ele equivale ao nome de Iavé para o judeu do Antigo Testamento. O nome de Jesus não é um nome inferior. O respeito que os judeus tinham pelo nome do Senhor no Antigo Testamento deve ser o respeito, não um respeito legalista, mas o nome de Jesus equivale no Novo Testamento ao nome de Iavé no Antigo Testamento. Por quê? Porque Iavé encarna em Jesus Cristo. Iavé, o Deus Todo-Poderoso, encarnou em Jesus Cristo. O livro Evangelho de João diz que ele tabernaculou entre nós. Ele fez uma morada entre nós. Então, esse é o respeito que nós devemos ter com o nome de Jesus, tanto na maneira como nós nos expressamos, como na maneira como nós vivemos. Nós podemos honrar ou desonrar o nome de Jesus Cristo. Filipenses, por exemplo, 2:9-11, vai falar que o nome de Jesus é um nome que está acima de todo o nome. E ele diz, Jesus Cristo é o Senhor. Ele vai usar a palavra Kyrios, que é a palavra Senhor, usada para o Senhor no Antigo Testamento. O nome do Senhor, ele fala, o nome de Jesus é um nome que está acima de todo o nome. Atos 4:12 vai dizer que não há salvação em nenhum outro nome que não seja o nome de Jesus Cristo. Jesus Cristo fala em Marcos 16:17, eu vos dou autoridade para pisar em serpentes, para expulsar demônios, para curar pessoas. Ele tem autoridade e ele concedeu autoridade à sua igreja. Apocalipse 19:16 diz que ele é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis. O nome de Jesus não é um nome inferior, não é um nome que a gente fica falando, ai meu Jesus, meu Jesus. Ele é muito mais do que isso. Ele é infinitamente mais do que isso. Jesus disse que tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai em seu nome, ele haveria de conceder. Tudo aquilo que nós pedíssemos ao Pai em seu nome, ele haveria de nos conceder. Então, queridos, como cristãos e como igreja, esse mandamento ainda vale. Esse mandamento, ele ainda é presente na vida da igreja, agora na pessoa de Jesus Cristo. Agora no nome de Jesus Cristo. E nós somos chamados como igreja para viver de forma autêntica esse nome, como pessoas que representam o nome de Jesus Cristo, tá? E isso, nós representamos o nome de Jesus de duas formas, principalmente, através da nossa linguagem e através da nossa conduta, através da nossa vida.
através da nossa vida. Paulo fala em Colossenses o seguinte: e tudo o que fizerem, seja em palavras ou seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus. E tudo o que fizerem, seja em palavras ou seja em ações, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. É interessante que Paulo, ele falando com os judeus na sua carta aos Romanos, capítulo 3, ele vai dizer: o nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. O nome do Senhor é blasfemado entre os gentios por vossa causa. Por causa de muitas pessoas da igreja hoje, o nome de Jesus tem sido blasfemado entre os não cristãos, pelo testemunho de muitos crentes, pelo testemunho de muitos líderes, pela maneira como muitos líderes e como muitos cristãos estão vivendo a sua vida dentro da igreja, o nome do Senhor também é blasfemado. E isso é uma coisa que a gente precisa ter cuidado, porque nós carregamos o nome de Jesus, nós somos cristãos. Quem aqui é um cristão? Por isso eu não gosto da palavra evangélico. Quem aqui é cristão de verdade? Não precisa levantar a sua mão. Mas como cristãos, nós carregamos esse nome. A Bíblia fala em Coríntios, Paulo diz o seguinte: vocês não sabem que vocês são o santuário do Senhor? Paulo diz: nós somos o santuário. Portanto, se nós somos o santuário, nós somos essa arca que carrega a presença do Senhor, nós precisamos honrar e viver de maneira digna do nome do Senhor. Tudo o que fizerem, seja em palavra ou ação, façam em nome do Senhor Jesus Cristo. Através da nossa linguagem, nós podemos honrar ou desonrar o nome do Senhor. Lucas 6,45 diz que a boca fala daquilo que o coração está cheio. E Paulo diz também em Efésios 4,29, falem apenas o que for bom para edificação. Queridos, o nome de Jesus, ele não pode virar um vício de linguagem na nossa boca, né? Deus me falou isso, Deus me disse aquilo, ai, Deus me falou, Deus falou que eu vou casar com aquela mocinha, né? Deus falou que eu vou casar com aquele rapaz. Às vezes Deus não falou coisa nenhuma, gente. Uma das coisas que a gente mais ouve é Deus me falou, Deus me disse. E eu concordo, Deus fala com a gente, fala mesmo, Ele guia, Ele orienta, Ele dá direção. Mas nós usamos muito esse Deus me falou de uma maneira muito interesseira, às vezes, que não é para a glória do nome do Senhor, que não é para a sua glória. A gente justifica esse negócio de Deus me falou, a gente usa esse negócio de Deus me falou, às vezes para justificar pecado. Para justificar, olha quantos políticos hoje falando em nome do Senhor, né? Envergonhando a nossa nação, ideologias, né? Atitude. Gente, Deus não pode se tornar cúmplice dos meus pecados. Deus não se torna cúmplice daquilo que eu digo, Ele me falou. Deus não é meu cúmplice. Muitas vezes para a gente ficar... Eu tive um amigo que... de um outro estado que veio até aqui em Curitiba, alguns anos atrás, e eu era muito amigo dele e da esposa dele. Mas ele veio para cá e ele me confessou um adultério, e não foi uma coisa pontual, foi um relacionamento que ele estava tendo. E, obviamente que eu conversei, que eu o exortei, mas a esposa dele começou a me ligar, dizendo: Chico, eu estou desconfiada, ela me ligou umas 2 vezes, eu estou desconfiada que tem alguma coisa errada, está sabendo de alguma coisa? Aí você engole e fala assim: olha, fala com ele, converse com ele, vê o que ele pode te dizer. 2 vezes eu disse isso. Na 3ª vez eu falei, liguei para ele: olha, eu não sou teu cúmplice. Sou teu amigo, te amo, mas eu não sou teu cúmplice das coisas erradas. Se ela me ligar mais uma vez, eu vou falar a verdade. Ah, não, você não pode fazer isso, cara. Você não pode fazer isso, você vai me deixar mal. Eu falei: que isso, rapaz? Não. E de fato ela me ligou: Chico, tu está sabendo de alguma coisa? Eu falei: estou. Assim, 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 foi confessado, assim, assim. Eu não sou cúmplice dos pecados de ninguém. Amo muito ele e eu disse para ele: eu vou falar. Se você não falar, eu vou te dar 3 dias, eu disse, para você ir lá conversar e trazer a luz.
Mas se ela me perguntar, eu vou falar. Eu não vou mentir. Sou teu amigo, mas eu não sou teu cúmplice. E muitas vezes a gente quer que Deus se transforme no nosso cúmplice. Um cúmplice das coisas erradas que a gente faz. Deus me falou, Deus me disse, Deus está de acordo, Deus me deu uma palavra. E às vezes Deus não falou nada, gente, né? Deus, ele é desonrado quando nós usamos a nossa linguagem para mentir, gente, né? Quanto crente tem o hábito da mentira? O hábito daquelas desculpas que são mentirosas muitas vezes, né? Nós enganamos as pessoas, nós prometemos para elas coisas que a gente não quer cumprir, que a gente não vai cumprir. Nós carregamos o peso, o nome de Jesus, nós carregamos a presença de Deus. Tem um texto de Eclesiastes, capítulo 5, que diz o seguinte: é melhor não votar, ou seja, não se comprometer. É melhor não se comprometer do que se comprometer e não cumprir, porque Deus não se agrada de voto de tolos. Carregar a presença de Jesus é algo mais sério do que nós imaginamos. Não é só se dizer um cristão ou se dizer um evangélico. Nós podemos desonrar o nome do Senhor entrando em discussões inúteis, discussões que não edificam, discussões que não trazem a glória de Deus, não glorificam a Deus, né? Que geram muito mais tensões, às vezes, do que agradam a Deus. Então, nós, com o nosso falar, com a nossa linguagem, nós precisamos honrar esse terceiro mandamento, honrar o nome do Senhor. Gente, quanto crente que murmura, crente que é murmurador, que reclama de tudo, nada tá bom, crente que fala mal dos outros, crente que não tem problema em fazer comentários maldosos, em difamar as pessoas. Difamar é tirar a fama de alguém, diminuir a fama de alguém perante o irmão. Quanto crente que faz isso, espalha fofocas, né? O meu amigo sempre também tem um melhor amigo, né? Então eu conto para o meu amigo, mas ele também tem um melhor amigo, né? E aí a coisa vai, né? Então, essa coisa do nosso falar, de reclamar, de ficar murmurando, espalhar comentários maldosos, de diminuir o irmão, de fazer fofoca, difamar, falar mal, isso tem que ser arrancado. Isso é uma erva daninha que tem que ser arrancada do nosso vocabulário. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês fizerem, sejam em palavras ou em ações, sejam para glorificar o nome do Senhor. Tem gente que nada está bom para ele. Tem gente que o copo está sempre meio vazio. Você já viu isso? O copo está sempre meio vazio. Esse tipo de linguajar, apontar o dedo, acusar, julgar, isso precisa sair do nosso vocabulário, gente, né? Ao invés disso, a nossa linguagem precisa transmitir no dia a dia o caráter de Cristo. A nossa linguagem precisa transmitir para as pessoas a graça de Cristo. A nossa linguagem precisa ser uma linguagem que encoraja as pessoas, encoraja o irmão. Ao invés de colocá-lo para baixo, nós precisamos encorajar as pessoas. Ao invés de ser crítico demais, a gente precisa aprender a levantar as pessoas muitas vezes. A minha natureza é contrária a essa, e eu, Chico, eu preciso vigiar com isso. De olhar e encorajar, e edificar, e abençoar a vida das pessoas com a minha maneira, com a minha comunicação, né? Quando você entra num Uber, quando você vai no caixa do mercado, dizer para as pessoas: Deus te abençoe. Eu costumo sempre falar para estrangeiros que me atendem, né? Tem vários cubanos, venezuelanos, alguns chilenos, que Deus te abençoe nesse país, que você consiga prosperar aqui, que portas se abram para você na nossa nação. Eu sempre abençoo as pessoas nesses estabelecimentos que nos atendem, porque a nossa boca precisa encorajar as pessoas, precisa refletir a presença de Jesus Cristo. Quando a gente orar pelas pessoas com bondade, abençoar a vida das pessoas, essa é a natureza de Jesus Cristo. Orar abençoando as pessoas, né? Você já experimentou orar abençoando uma pessoa que você não gosta? Orar abençoando uma pessoa que te fez mal? Orar abençoando alguém que te feriu? Eu estou falando orar com bondade.
Eu tenho aprendido isso já há algum tempo. Diante de conflitos, diante de situações que surgem, me ajoelhar abençoando a vida daquela pessoa. E abençoando de verdade. Não é, Senhor, abençoa. Senhor, abençoa o irmão. Abençoa porque se depender de mim, orar com o coração bondoso. Então, essa coisa, né, de carregar o nome do Senhor na nossa vida enquanto cristãos, honrar esse mandamento, tem a ver, gente, com o hábito de abençoar as pessoas, com aquilo que nós falamos, orar por pessoas, encorajar os desanimados, né? Usar o nome do Senhor com temor, através da nossa boca, dos nossos lábios. Esse é um exercício que a gente tem que vigiar, que a gente tem que cuidar todos os dias. A gente precisa, né? É um exercício mesmo, porque a natureza humana não é essa. A natureza humana vai contra isso, mas nós que temos o Espírito, diz a palavra, né? Nós agimos de outra forma. Eu aprendi na minha TED, na Jocum, algo que me carrega nesses anos de convertido, uma discipuladora que eu tive. Ela falava sempre, age em espírito oposto sempre. Sempre age em espírito oposto. Num ambiente onde há mesquinharia, onde há, como que se diz assim, quando a pessoa é mão fechada, muquirana, haja com generosidade. Com pessoas que são assim, haja com generosidade. Com pessoas que murmuram e reclamam, abençoe essas pessoas. Com pessoas que te xingam, que falam mal de você, abençoe essas pessoas. Age em espírito oposto. Ela sempre me dizia isso. Porque nós estávamos numa organização missionária, surgiu um conflito de relacionamento. E a palavra dela é abençoe. Haja em espírito oposto. Não haja da mesma forma. É o que Paulo fala em Romanos, para que a gente não pague o mal com o mal, mas pague o mal com o bem. Né? Essa é uma arma do cristão. É um estilo de vida de um cristão de verdade. Então, essa é uma forma de honrarmos o Senhor com a nossa linguagem, com a nossa comunicação, com o que nós falamos no dia a dia. E isso é um exercício que nós precisamos ter. Agora, viver o terceiro mandamento, ele tem a ver também com a forma coerente como nós vivemos a nossa vida no dia a dia. Tem a ver com a nossa conduta. Tem a ver com aquilo que a gente pratica. O apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:27, viva de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. Viva de modo digno do Evangelho de Jesus Cristo. E a nossa vida, gente, precisa ser uma resposta de gratidão a Deus. Uma resposta de gratidão, né? A nossa vida precisa ser um reflexo do caráter de Jesus. Em casa, no trabalho, no trânsito, na igreja. A gente sabe que em alguns lugares não é fácil, né? E o pastor que está falando aqui precisa ser trabalhado também em alguns desses aspectos. Mas é a palavra de Deus que fala mais alto. É a palavra de Deus que dita, né? Na vida, por exemplo, quer ver uma coisa? A nossa vida financeira precisa refletir a glória de Deus. Há alguns anos atrás, nós tivemos um casal de membros da igreja e eles me pediram um dinheiro emprestado. Na época, acho que eles me pediram R$1.000, mas eu fiquei com uma pulga atrás da orelha, não conhecia eles muito bem, emprestei 500. E aí depois fiquei sabendo, e eles falaram assim, olha, isso foi numa terça-feira. Na quinta-feira esse dinheiro sem falta vai estar na sua conta. E passaram-se dezenas de quintas-feiras. E depois eu descobri que aqueles irmãos também estavam devendo para outras pessoas na igreja. E aí, como pastor, o que eu fui? Fui na casa conversar com os dois. E eu disse, olha, não é porque você ficou devendo para mim, mas isso é um péssimo testemunho. E eu sei que você está devendo para pessoas de fora da igreja também. Isso é um péssimo testemunho, você que está lá quase vai sempre. Isso não é um testemunho de um cristão. Você pelo menos deveria ter ido prestar contas e dizer, olha, tive um imprevisto e não consegui honrar o compromisso. Mas sumir não justifica. E aí não gostaram ainda. Ai, que chato ouvir isso, que constrangedor. Né? Eu acabei perdoando a dívida, eu disse, vocês estão perdoados.
né? Estão liberados dessa dívida, né? Mas a gente precisa se comportar, a nossa vida precisa ser uma vida em que a gente se comporte com sabedoria com aqueles que são de fora, principalmente aqueles que são de fora da igreja. E Paulo vai dizer isso, né? Portai-vos com sabedoria com aqueles que são de fora. Então, eu já, quando eu estava no outro ministério lá, eu saí já mais de uma vez até para pagar dívida de crente da igreja que devia estabelecimentos. Para que o nome da igreja não fosse manchado. Aquilo que eu ficava sabendo, às vezes eu quitava. Porque nós precisamos, o fulano é daquela igreja lá, ó. Né? Nós precisamos, gente, viver com sabedoria a vida com aqueles que são de fora. Porque por causa da minha vida, do meu testemunho, uma pessoa vai dizer, eu não quero ser crente desse jeito. E é isso aí que é ser crente, eu não quero isso para a minha vida. Então, nos portarmos com sabedoria para com aqueles que são de fora, né? A nossa vida fala mais, as nossas palavras falam, mas a nossa conduta assina embaixo aquilo que a gente diz. Eu lembro de uma vez, na outra igreja, isso já faz bastante tempo, de um ex-funcionário da igreja, de um ex-membro da igreja, perdão, que entrou na igreja, arrombou os vidros, arrombou uma caixa, roubou os dízimos da igreja. Ele teve uma recaída na droga. E ele roubou o dinheiro da igreja, todos os dízimos. Naquela época se usava bastante o dinheiro, não era como cartão como agora. Mas como eu tinha um bom relacionamento com aquele rapaz, ele apareceu lá em casa, acho que 2 semanas depois, e já bastante sujo pelo uso da droga, bastante assim, bem maltratado pelo uso da droga. E eu e Érica, nós recolhemos aquele menino em casa, cedemos o nosso banheiro, ele tomou banho, dei as minhas roupas para ele, ele dormiu lá em casa, ele comeu, ele almoçou no outro dia e ele foi embora. E ele falou, ele era um cara muito inteligente, um bom cozinheiro, um bom músico, um bom escritor, escrevia poemas. E ele falou assim, cara, jamais esperei que vocês iam me tratar dessa forma. Espírito oposto. A nossa vida, ela precisa, eu não quero aqui me colocar como grande exemplo, mas a nossa vida precisa assinar embaixo daquilo que a gente fala, daquilo que a gente crê no dia a dia, né? A nossa vida é um espelho para a graça, né? E a gente pode fazer isso de muitas formas. Um dia eu estava num restaurante e na porta estava um rapaz também pedindo um valor qualquer para ele completar uma refeição para ele. Aí eu falei, não, entra comigo e você vai comer comigo, né? E ele entrou na fila e ele estava assim o tempo todo, sabe? Assim, eu toquei no rosto dele e falei, levanta teu rosto, cara. Você está aqui, você está pagando, você é digno, você não é menos que ninguém aqui. Você não é inferior a ninguém aqui dentro. Levanta teu rosto e olha para o lado. Eu falei bem assim para ele, como um pai mesmo, olha para o lado com dignidade, né? E a nossa vida precisa refletir, gente, naquilo que é possível, naquilo das circunstâncias do dia a dia, naquilo que Deus coloca diante de nós. A nossa vida precisa refletir Jesus Cristo. Nossa vida precisa refletir, né? O Levi, um tempo atrás, aí, há uns 2 meses atrás, eu não lembro, ele recebeu por engano de uma empresa que ele trabalhou, colocaram R$4.000 na conta dele. Né, Levi? E aí eu falei, Levi, eu acho que esse dinheiro não é seu e você vai ter que devolver. Ele falou, não, eu já estava pensando nisso mesmo. Eu já estava com isso no coração mesmo. Ele devolveu o dinheiro. Entrou em contato e devolveu. A nossa vida precisa... Meio doído. Sabe? O testemunho que nós damos no nosso trabalho, gente. Gente, eu já ouvi de gente que tem empresa dizer assim, eu não contrato crente. Eu já ouvi isso de gente que tem empresa, eu não contrato crente. Porque são os que mais colocam atestados às vezes. Né? São os que mais enganam muitas vezes aqui dentro. Né? Aquela capa de espiritualidade. Por quê? Porque carregam um nome e quebram o 3º mandamento. Está colocando o nome do Senhor em vão. Isso é colocar o nome do Senhor em vão.
Isso é desonrar o nome do Senhor, principalmente o nome de Jesus Cristo, porque nós somos cristãos. Isso é desonrar o nome de Jesus, né? E ainda mais, gente, que nós como igreja somos chamados para carregar esse nome, para evangelizar, para anunciar Jesus Cristo. A igreja tem o papel hoje, ela é a representante. Paulo diz que a igreja é coluna e baluarte da verdade. Nós carregamos a presença de Deus, nós anunciamos Jesus, nós anunciamos salvação. Nós anunciamos a salvação. Portem-se com sabedoria com os que são de fora. Mateus 5,16, brilhe a vossa luz diante dos homens. Brilhe a vossa luz diante dos homens. E quando a gente serve a Deus, serve de coração limpo, sem buscar glória pessoal. Sem buscar glória. Agora, que tipo de imagem hoje você acha que está na cabeça de um não crente, de um ímpio, sei lá como é que ele pode usar, quando se ouve a palavra igreja? É uma imagem negativa em muitos casos. Né? Dizem que as profissões com mais descrédito são os 3 P's, né? Político, policial e pastor. Poderia até colocar padre, começa com P também, né? Mas eu acho que o padre não está com o filme tão queimado que nem os padres não estão com o filme tão queimados, talvez como os pastores aí, né? Porque ô raça difícil essa raça de pastor, viu? Então, nós somos responsáveis por levar, por anunciar, por representar o nome de Jesus por onde nós andamos. A gente precisa tomar cuidado nisso. Precisamos tomar cuidado com a forma como nós representamos esse nome. Eu já estou indo para o final da mensagem, queridos, tá? Terminando aqui, honrar o nome do Senhor. O 3º mandamento. Esse mandamento ainda contém princípios eternos. Esse mandamento, contém princípios que são eternos e que são válidos para a igreja dos dias de hoje. E esse mandamento, ele não é apenas um mandamento negativo, não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão, né? Mas ele é um convite, né? A gente viver de maneira digna desse nome. Viver como quem carrega um nome que é santo. Viver como quem carrega um nome que é santo. Eu tenho um amigo no Rio Grande do Sul, e eu não sei se ele se converteu mesmo ou não, tá? Mas ele posta coisas de igreja, posta ele no culto e ao mesmo tempo posta as garrafas de bebida que ele toma nos lugares por onde ele vai. Ou seja, nenhuma sabedoria. Ao mesmo tempo que ele diz honrar o nome do Senhor, ele também está publicando coisas que têm uma imagem negativa a respeito disso. Muitos crentes hoje, e a gente precisa tomar cuidado com isso, para não carregar o nome do Senhor com superficialidade, de maneira superficial, né? Nós representamos esse nome com temor e com amor e com muito tremor, através das nossas palavras, através das nossas atitudes, através da nossa conduta, através do nosso testemunho, tá? Santificado seja o nome do Senhor em cada um de nós, na nossa vida. E eu termino lá com o Scarface de novo, né? Com as palavras do criminoso lá do filme, né? Tudo que eu tenho são as minhas palavras. Gente, no fundo, isso é tudo que a gente tem, porque o resto vai ficar tudo para trás. Todo o restante vai ficar para trás. Tudo que eu tenho são as minhas palavras e as minhas atitudes, e eu não quebro isso por nada. Que esse seja um lema para a nossa vida. Que isso seja um estilo de vida para cada um de nós. Viver uma vida com... Se você sabe pouco, pratique aquilo que você sabe. Mas cuidado para que o nome do Senhor não seja desonrado através da sua vida, do seu testemunho.
Cuidado para que esse mandamento não seja quebrado. E aqui eu não estou falando de perfeição, eu não estou falando de não cometer nenhum erro, eu não estou falando disso. Eu estou falando de uma vida muitas vezes consciente, quebrando o terceiro mandamento. O Senhor não tomará por inocente aquele que que usar o seu nome em vão. Lembre-se, o que a gente fizer aqui, como diz o filme lá, o Gladiador, tudo que fizermos nessa vida vai ecoar na eternidade. Todos os nossos atos têm consequências. Não estou dizendo que alguém vai para o inferno, que vai perder salvação, mas o Senhor diz, não, o Senhor não terá por inocente aquele que tomar o seu nome em vão. Vamos ficar de pé? O teu nome é santo, Senhor. Santificado seja o teu nome. Senhor, nós vivemos isso pelo Espírito e não pela nossa própria natureza, é pela graça. É porque nós temos o Espírito Santo. Senhor, na antiga aliança, na força do próprio braço, na força da carne, as pessoas não conseguiam viver isso. E hoje o Senhor derramou do teu Espírito sobre a igreja. E por causa do Espírito, Senhor, nós podemos praticar esse mandamento. Ele não é algo impossível, Senhor, de ser praticado. É possível porque o Senhor nos capacita. É possível porque a tua unção nos guia, nos conduz. É possível, Senhor. Mas muito mais do que uma exortação, como Samuel orou, esse texto é um convite a vivermos uma vida santa, a vivermos uma vida íntegra, a vivermos uma vida, Senhor, que as nossas palavras elas são usadas para adoração, louvor, para edificar e não para destruir. Deus, é um convite para que a nossa vida e a nossa conduta, Senhor, possam revelar o Senhor para as pessoas. E nós queremos isso, Senhor. Queremos que a nossa vida revele ao Senhor para esse mundo aí fora. Que as pessoas olhem para cada um de nós e percebam que há algo diferente, que é a tua presença em nós. Capacita-nos, Senhor, a viver dessa maneira extraordinária, a viver uma vida extraordinária. Capacita-nos, Senhor, a viver uma vida que honra o teu nome. O Senhor nunca pediu perfeição de ninguém. O Senhor nunca pediu inerrância para ninguém, Senhor. E nós queremos também saber que todas as vezes que nós errarmos, a tua graça e o teu perdão foram derramados na cruz do Calvário. Que nenhuma culpa fique sobre qualquer pessoa. Mas um convite, Senhor, a vivermos uma vida santa e que glorifique de verdade o teu santo nome. Abençoa, Senhor, a tua igreja, abençoa a semana de cada um aqui, abençoa cada compromisso. Deus, e que essa semana a gente possa glorificar o teu nome, abrir os nossos lábios para evangelizar, falar do Senhor, para abençoar a vida de pessoas, para liberar perdão. Em nome de Jesus, Senhor, em nome de Jesus. E que o amor do nosso Deus e Pai, a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, seja com cada um aqui, seja com a sua família, seja com todos aqueles que nesse dia estão reservando e separando um tempo para adorar o Senhor. Que assim seja, em nome de Jesus. Amém.